Milhares de peixes foram encontrados mortos hoje no rio Piracicaba. Durante a tarde, a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, enviou um técnico até o local. Segundo a companhia, a situação do rio é crítica. Os peixes teriam morrido por causa da falta de oxigenação e da baixa vazão de água, a menor registrada desde 1964. A retirada dos peixes deve acontecer nos próximos dias. E a fauna da nossa região também está sofrendo com os impactos provocados pela estiagem. Confira na reportagem. Boa parte dos pássaros se alimenta de insetos e frutos. Alguns comem os dois. Com a estiagem atípica para o período, a oferta foi reduzida. Uma planta, ela precisa de condições mais úmidas para florescer ou para amadurecer os seus frutos. E uma planta que frutifica, por exemplo, durante o verão. E ela encontra uma seca inesperada nesse período, e ela já tem as flores fertilizadas, ela pode optar para economizar energia em abortar todos os frutos. Então todos os bichos que dependem daquele fruto, naquele período do ano, podem ficar sem esse alimento. Essa estiagem é a pior dos últimos 80 anos. Nos 12 primeiros dias de fevereiro, choveu em Campinas apenas 4,8 milímetros, quando a média esperada era de 216. Sem a precipitação necessária, a reprodução dos animais que ocorre entre outubro e março, no período das cheias, fica prejudicada. As aves têm mecanismos de percepção dos recursos do ambiente. Se elas perceberem que houve uma redução drástica nos recursos por conta da seca, elas podem ou interromper mais cedo o período reprodutivo ou às vezes ajustar a quantidade de ovos que vão colocar, e seria uma resposta esperada para um grupo assim. Outro sistema afetado é o aquático. O pouco de água existente no rio Atibaia, em Sousas, está assim, com uma enorme concentração de poluentes. A temperatura alta provocada pela baixa vazão acelera a criação de algas, que fazem diminuir ainda mais a oxigenação para os peixes. Situação que pode provocar mortandade, como ocorreu no rio Camanducaia na semana passada, onde cerca de 300 quilos foram para o lixo. O rio Atibaia, que deveria estar com pelo menos 2 metros de altura nesta época, dá para ver o fundo. Nele, uma enorme quantidade de sujeira. Ele está num processo bem degradante, um processo de morte. A gente está observando o rio morrer. Encontrar animais mortos nesse trecho é comum. Os poucos patos exóticos que sobreviveram tentam se refrescar sem imaginar que nessas condições eles também correm risco de morrer. O problema não está apenas no rio. Algumas espécies de peixes e anfíbios dependem de lagoas marginais que se formam em pontos específicos do leito para a reprodução. Só que com a seca elas desapareceram. A perda grande é nítido porque a gente não vê mais vida no rio, né? Nem nas margens do rio. Então a perda realmente foi grande. O rio Atibaia é responsável por 95% do abastecimento de Campinas e outros municípios. Da forma que está, segundo essa bióloga, a recuperação não parece ser uma tarefa fácil. É um processo que acelera. Ele não tem como regredir numa situação assim. Então, se não aumentar a vazão da água, se não tiver uma diminuição da temperatura e mesmo uma ação de retirada desses resíduos ou de retirada desse efluente, é um processo que vai sempre aumentar, acelerar de uma forma negativa, não positiva para o meio ambiente. Com o enfraquecimento da massa de ar seco e a entrada de umidade do ar, aumentam as chances de pancadas de chuva aqui na região. Há também a possibilidade de formação de temporais, mas mesmo assim o calor não diminui e as temperaturas continuam altas. Amanhã os termômetros marcam máxima de 35 graus em Campinas e de 36 em Indaiatuba, Valinhos e Vinhedo. A seguir, as notícias do esporte.